Tem um caso específico de violência psíquica, violência financeira, psicológica, que me toca quando eu lembro, assim. Foi o caso de uma mulher extremamente corajosa, capaz, muito capaz, e que não tinha noção da voracidade que ela tinha, não tinha noção da força, da garra que ela tinha. Era uma leoa que acreditava ser uma ovelha, trazendo a referência da ovelha como um ser obediente, sempre em inquietude, e na verdade era uma leoa que não se reconhecia. Então, essa história de banco, ela diz muito sobre o auto-reconhecimento, sobre alguém que o tempo todo tinha um espelho diante dela, que mostrava para ela com tudo ao redor, tudo materialmente ao redor, os posicionamentos, a firmeza, a forma como ela conduzia a própria vida e que ela não conseguia enxergar. Digo classicamente que é a história do espelho embaçado. É como se tomar um banho muito quente por muito tempo e aí você tenta olhar no espelho do banheiro depois desse banho quente de meia hora. Você não vai ver nada. É como se essa mulher estivesse há 30 anos tomando um banho muito quente. E aí, nesse momento, onde eu tentava me conectar com as pessoas, essa história em específico dessa mulher incrível, que ela me relatou isso, obviamente, depois, eu a conheci depois desse momento libertário, onde ela deixou uma vida, um casamento e uma história muito tóxica, muito pesada, muito difícil. E essa mulher, ela tinha uma definição de que, olha, você precisa ser forte, corajosa, guerreira, talvez você seja a matriarca, porém, você sempre precisará ser submissa. Isso não é um papo sobre militância. Mas é muito mais sobre o lugar onde essa mulher se apreciava, onde ela se via. Ou até o lugar onde ela não se via. Era uma provedora financeira, uma mulher robusta em todos os sentidos, robusta de força, de garra, de perseverança, que sempre acreditava que tudo ia dar certo. E ela me contava que era assim, agora é uma história do Di. O meu avô falava assim, meu filho, contra fatos não existe resistência. Contra fatos não existe argumento. E quando eu vi a vida dela, no papel, e a gente, como gerente financeiro, assessor financeiro de alguém, você tem o histórico bancário, financeiro dessa pessoa. E contra aqueles fatos ali que essa mulher era uma guerreira, uma pessoa voraz e muito assertiva nas suas decisões financeiras, era um fato, estava diante de mim, não tinha, era incontestável. Então contra esse fato não havia a menor resistência. Porém, ela me trouxe uma situação que eu nunca imaginei, porque como alguém que tanto tinha acertado, podia ser tão submissa e submeter a casos de violência extrema, assim. Ela me contou um caso onde, numa discussão, ela foi diminuída pelo então ex-cônjuge, ex-marido na época, ela foi diminuída num nível que ela entrou e foi pro banheiro, dormiu uma noite inteira trancada no banheiro, chorou muito e no dia seguinte levantou, tomou um banho e falou, bom, não posso continuar chorando, tem que ir pra vida. Típico de mulheres guerreiras, né? E ela foi pra vida dela. E nesse dia, quando ela sentou no escritório da empresa, lugar esse que eu a conheci na empresa dela, visitando, isso é muito comum, né? Para quem trabalha no mercado financeiro, com clientes especializados, você ia até o local de trabalho, principalmente empresários, né? Que não tem tempo de se deslocarem. E eu lembro que ela me contou isso. Ela falou, Di, quando eu olhei para os papéis, para os boletos, as contas a pagar, pagas, esmagadoramente pagas, era uma mulher muito correta, e ela disse, tudo tinha o meu nome, tudo tinha o meu CPF. Por que eu era tão submissa? Tudo tinha o nome, tudo tinha o CPF, tudo era profundamente honrado por ela, profundamente compromissada com a educação dos filhos, era uma mãe jovem e com o provimento da família. E de repente ela falou assim, quem é esse homem que está comigo? Que não determina coisa alguma, não provém nada, mas tem uma voz dominante de controle. Então esse lugar de submissão, a grande sacada que eu percebi, depois eu constatei isso em tantas pessoas, mas eu acho que no caso dela, especificamente falando de violência psíquica, que muitas pessoas sofrem, não só mulheres, homens também podem sofrer violência psíquica sob o aspecto financeiro. Muitas vezes eles são dedicados, mas não são os principais provedores. É importante lembrar que nós vivemos no cenário de famílias absolutamente diversas no Brasil. Então existem muitos homens hoje muito compromissados com a família, homens que são de fato compromissados com seus deveres, mas não são a principal renda de provisão. E muitas vezes esses homens são submetidos sim à humilhação, porque teoricamente a nossa sociedade pensa que eles deveriam ser. Mas nesse caso, por acaso era uma mulher, poderia ser um homem. E ela, ao me relatar que quando ela se deu conta de quem ela era, naquele momento ela falou, ela trabalhou todo dia, chegou em casa à noite e perguntou no caminho
porque o marido queria comer, ele queria jantar, ele falou que ele queria comer, ela pediu comida e no jantar ela falou, eu quero o divórcio. E o que eu já tinha visto ali, aquela percepção de uma mulher muito corajosa, e eu vi ali uma garra muito transparente. Aí, de novo, me admira muito nas pessoas eu ver o quanto... as pessoas comumente falam que nós, brasileiros, somos fortes, conseguimos nos superar o tempo todo. Tinha alguém que dizia que a gente não desiste, né? Esse foi um tema, enfim. E acho que virou até uma coisa muito repetitiva pra gente, a gente não desiste. Não sei o quanto isso é absoluto. Mas o fato é que essa mulher, ela teve tudo pra continuar uma vida inteira assim, porque era uma família de matriarcas, então a bisavó, por acaso, era uma família de mulheres que acabavam ficando viúvas cedo. Então ela já vinha de uma história da terceira geração que antecedia ela, onde as mulheres acabavam provendo, cuidando de tudo. Só que ela se viu numa relação tóxica e ela entendeu que aquela relação não tinha absolutamente nada para contribuir e onde as humilhações eram constantes e era um lugar de não reconhecimento. Ela simplesmente não conseguia se observar, ela não conseguia se perceber. E aí, quando essa mulher viu que não havia ovelha e só havia uma leoa ali, ela foi extremamente cirúrgica. E às vezes a gente precisa ser assim, cirúrgicos. Quando se constata um problema, vai pra cima dele. Porque fugir não é a solução.